Vamos lá, pessoal? Vamos seguir? Então, continuando com o FGTS. É uma parte mais decoreba. Não dá para correr. Você vai ler a Lei 8.036/90 toda se o seu edital cobrar o FGTS. Eu estou dando um suporte para você do que é mais importante. Põe na tela, por favor. A Caixa Econômica Federal assumiu o controle de todas as contas vinculadas do FGTS, exercendo o papel de quê? Agente operador. Se na prova ele perguntar qual é o papel da Caixa Econômica em relação aos depósitos do FGTS, é de agente operador. Os depósitos efetuados nas contas fundiárias são corrigidos monetariamente com base nos parâmetros fixados para a atualização dos saldos dos depósitos de poupança, mais capitalização de juros de 3% ao ano. Ok? Seguindo. Quem são os contribuintes do FGTS? Contribuintes, hein? Empregadores. Que empregadores? Urbanos, rurais, pessoas físicas, jurídicas de direito público ou privado, empresas de trabalho temporário, órgão gestor de mão de obra, o OGMO, no caso do avulso, lembra disso? Empregador doméstico, vem aqui comigo, com a nova PEC, empregador doméstico agora é contribuinte obrigatório, não é mais facultativa a opção, agora é obrigatório, mas ainda carece de regulamentação. Não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas agora, agosto de 2013, ainda carece de regulamentação. Tá vindo a regulamentação aí. E quem são os beneficiários? Na tela. Empregados regidos pela CLT, empregados rurais, trabalhadores temporários, os avulsos, o empregado doméstico, é claro, né? E o empregado aprendiz. Preste atenção, no aprendiz tem uma peculiaridade. O recolhimento do aprendiz no FGTS vai ser com alíquota de 2% e não 8%, tá? Também diretores não empregados. Trabalhadores fora do regime do FGTS, o autônomo, o eventual, o servidor público, você não vai ter FGTS, você tem estabilidade. O militar, o estagiário não é empregado. Depósitos mensais, artigo 15, vamos um pouquinho mais rápido, porque aqui é só decoreba mesmo, gente. O artigo 15 fixou a obrigação patronal de depositar na conta vinculada do empregado mensalmente, até o dia 7 de cada mês, sem ônus para o obreiro, 8% da remuneração percebida. Ó, sem ônus para o obreiro, não desconta nada seu não, tá? Durante o afastamento do empregado, já falamos isso lá em interrupção e suspensão, para a prestação de serviço militar obrigatório ou em virtude de acidente de trabalho, continua a obrigação patronal aos recolhimentos mensais do FGTS. É o que a doutrina chama de interrupção atípica, porque já continua com recolhimento, porque a regra de suspensão qual é? Sem trabalho, sem salário, sem contar como tempo de serviço e sem recolhimento do fundo. Prestação de serviço militar obrigatório e acidente de trabalho são sim hipóteses de suspensão. Vai marcar isso na prova como suspensão. Só que nessas duas hipóteses, elas vão ser computadas como tempo de serviço e vai ter recolhimento do fundo de garantia. Na hipótese de rescisão, taca lá o artigo 18 da lei. Ocorrendo rescisão do contrato de trabalho por parte do empregador, ficará este obrigado a depositar na conta vinculada do trabalhador no FGTS os valores relativos aos depósitos referentes ao mês da rescisão e ao imediatamente anterior, que ainda não houver sido recolhido, sem prejuízo das cominações legais. Parágrafo 1º. Na despedida pelo empregador, sem justa causa, ou seja, dispensa imotivada, depositará este na conta vinculada do trabalhador no FGTS a importância igual a 40% do montante de todos os depósitos realizados na conta vinculada durante a vigência do contrato de trabalho, atualizados monetariamente e acrescidos respectivos juros. Está aqui a multa de 40%. Olha aí, para decorar, o parágrafo 2º. Quando ocorrer despedida por culpa recíproca ou por força maior, são as duas hipóteses. Culpa recíproca ou força maior, reconhecida pela Justiça do Trabalho, o percentual de que trata o parágrafo 1º, ou seja, a multa não vai ser de 40%, e sim de 20%. Tudo bem? Movimentação, vem comigo, movimentação do FGTS. Pense aí, um artigo dessa lei, professor, que cai,
Com certeza, o artigo 20 da Lei 8.036 de 90, que vai tratar das hipóteses de movimentação do FGTS, é questão de prova. Você vai nesse momento, ou agora, ou depois no finalzinho, você que sabe, pegar todo o artigo 20 e ler inciso por inciso, porque vai cair na sua prova. É questão de prova, ok? Dá uma olhadinha em casa, então, no artigo 20. Seguindo, súmula 363 do TST. Olha aqui, antes da gente seguir, eu não vou ler com você o artigo 20, porque é pura decoreba e é muita coisa. Não tem necessidade de eu ler com você inciso por inciso. É pura decoreba. Faça isso em casa que você não vai ter problema nenhum. Qualquer dúvida, me pergunta. Súmula 363. Já falamos dessa súmula 500 vezes nesse curso e ela mais uma vez aparece. Eu posso formar vínculo com a administração pública sem concurso? Não, eu tenho que prestar concurso público. Mas se eu trabalhar na administração pública, eu vou receber os valores referentes, o salário, né, referente ao período que eu trabalhei e também vou ter direito aos depósitos do FGTS. Súmula 363, põe na tela cheia, vamos ler. A contratação de servidor público, após a Constituição Federal de 88, sem prévia aprovação em concurso público, em contra-óbice, no respectivo artigo 37, inciso 2, parágrafo 2º. Somente lhe conferindo direito ao pagamento da contraprestação pactuada em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. Tudo bem? Prescrição do FGTS, não esqueça, a prescrição do FGTS é prescrição trintenária. Você pode reclamar os últimos 30 anos de contribuição. Quando eu bem entender, Renzete? Não. Observada a prescrição bienal. Da extinção do contrato de trabalho, você tem um prazo de 2 anos para ajuizar a reclamação trabalhista. E lá você vai poder reclamar os últimos 30 anos de não recolhimento do fundo. Olha lá. A prescrição dos créditos, essa a gente já sabe que é da Constituição. Dos créditos trabalhistas é regulamentada pelo artigo 7º, inciso 29 da Constituição, estabelecendo que as ações quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho prescrevem em 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Quanto ao FGTS, a prescrição para reclamar em face do não depósito da contribuição é trintenária. Artigo 23, parágrafo 5º da Lei 8.036 de 90. Súmula 362, é trintenária. A prescrição dos direitos de reclamar contra o não recolhimento da contribuição para o FGTS, agora, ó, observado o prazo de 2 anos após o término do contrato de trabalho. Tudo bem? Vamos treinar um pouquinho? Então, vamos embora. Questão 1. Com fundamento na legislação aplicável ao FGTS, a conta vinculada do trabalhador não poderá ser movimentada na hipótese de... Então, você já leu o artigo 20 da Lei 8.036 de 90 e vai responder essa. Falecimento do trabalhador, despedida indireta, culpa recíproca, aposentadoria concedida pela Previdência Social ou pedido de demissão. O que você acha? Se eu pedir demissão, eu vou movimentar a conta do FGTS? Eu pedi demissão por quê? Porque eu arrumei um novo emprego. Ou porque eu não quero mais trabalhar. Vou movimentar nessa hipótese? Claro que não. Gabarito, letra E. Deixa eu deixar marcado aqui, que pode ajudar vocês. Tudo bem? Vamos lá, rapidinho, porque isso é decoreba pura. 2. No afastamento do empregado para prestação de serviço militar. Isso é uma hipótese de suspensão, do contrato de trabalho. O empregador deverá continuar efetuando os depósitos do FGTS, certo? É uma hipótese de suspensão, sim, mas ela é atípica, porque nela eu vou continuar recolhendo o FGTS. Certinho. 3. CESP-UNB 2013, TRT 10ª região. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo por ele... Vamos lá, peraí. Seja declarado nulo por ele, não ser aprovado em concurso público. Quando mantido o direito ao salário, é isso? É devido o depósito na conta vinculada, cujo contrato de trabalho seja declarado nulo, por ele não ser aprovado, é devido? Claro que é devido. Ele vai ganhar o salário e vai ganhar também a FGTS, súmula 363, nós já falamos. 4ª questão.
A conta vinculada do FGTS poderá ser movimentada. Repito para você, as hipóteses de movimentação da conta vinculada do FGTS prevista no artigo 20 da Lei 8.036 de 90 despenca em prova. Letra A. Quando o trabalhador ou qualquer dos seus dependentes for acometido de neoplasia maligna ou portador do vírus HIV, ele quer saber quando poderá. B. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes estiver em situação de necessidade, cuja urgência e gravidade decorram de desastre natural. C. Quando o trabalhador tiver idade superior a 65 anos. Está certo isso aqui, 65? Vê aí. No caso de suspensão total do trabalho, avulso, por período igual ou superior a 120 dias, é 120 dias, comprovada por declaração de órgão gestor de mão de obra. D. No caso de falecimento do trabalhador ou de seus dependentes, sendo o saldo pago aos seus sucessores, previsto na lei civil, indicado em alvará judicial, expedido a requerimento do empregador, independentemente de inventário ou arrolamento? É só a letra A, tá, a letra A tá certa. Qual é a resposta? Você vê, independente de inventário ou arrolamento, muito confuso, né? Gente, sem sombra de dúvida, gabarito é prova de juiz, hein? Letra A. Quando o trabalhador ou qualquer de seus dependentes for acometido de neoplasia maligna ou for portador do vírus HIV. Pode ver aí no artigo 20, se não tem. Ok? Virou o tema. Vamos falar de outro assunto agora. Assunto chave na prova, né? Segurança e medicina do trabalho. Renzete, para minha prova do TRT, seja para analista ou para técnico, o que eu tenho que saber agora? Eu tenho que saber quais são as hipóteses de insalubridade e periculosidade. Vamos fixar muito nisso. Bom, a Constituição, no artigo 7º, ela assegurou aos trabalhadores urbanos e rurais a redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de norma de saúde, higiene e segurança. Inciso 23, diz lá, adicional da remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas na forma da lei. Então, quem trabalhar, alguém vai ter que trabalhar na atividade insalubre, penosa e perigosa. Se você trabalhar nessa atividade, o Constituinte assegurou um adicional. Você vai ganhar um pouquinho mais do que eu, que não trabalho nessa situação. Ok. Fica só esperto com uma coisa. A atividade penosa, ela está sim assegurada expressamente na Constituição, mas ela não foi regulamentada. Então, a única coisa que o examinador pode perguntar na sua prova é se a penosidade está expressa na Constituição. A resposta é certa. Agora, como funciona, requisitos, peculiaridades, isso não. Vamos começar a falar de atividades insalubres. Artigo 189 da CLT põe na tela. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, expõem os empregados a agentes nocivos à saúde acima dos limites de tolerância, fixados em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. Então, se você trabalha com atividade insalubre, você lida com agente nocivo. Tudo bem? Artigo 190. O Ministério do Trabalho aprovará quadro das atividades e operações insalubres e adotará normas sobre os critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância aos agentes agressivos, meios de proteção e o tempo máximo de exposição do empregado a esses agentes. Quem vai aprovar, quem vai regulamentar o quadro com as atividades insalubres é o Ministério do Trabalho. Tanto é que se você pedir em juízo um adicional de insalubridade, o juiz tem que fazer o quê? Determinar a perícia, e só isso basta? Não. E verificar se aquela atividade é enquadrada como insalubre pelo Ministério do Trabalho. Seguindo, quanto que vai ser o adicional da atividade insalubre? Se eu trabalhar com agentes nocivos, eu tenho que saber quais são os agentes nocivos, professor? Não, não tem que saber. Você não está indo fazer prova para o auditor fiscal do trabalho. Você está fazendo prova para TRT. Você não tem que conhecer o agente nocivo. Você tem que saber que insalubridade é lidar com agente nocivo e saber os percentuais. Artigo 192. O exercício do trabalho em condições insalubres acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho
assegura a percepção de adicional, respectivamente de 40%, 20% e 10% do salário mínimo da região. Existe salário mínimo da região? Não. Salário mínimo agora é nacionalmente unificado. Se na prova colocar da região, ele copiou e colou. Segundo, se classifiquem em graus máximo, médio e mínimo. 40 máximo, óbvio, 20 médio, 10% mínimo. Preste atenção numa informação. Existem divergências doutrinárias sobre essa classificação, em 40, 20, 10 sobre o salário mínimo. TST falava uma coisa, Supremo outra, enfim. Eu não vou entrar nessa discussão. No meu livro eu comento por alto ela. Mas eu não vou entrar em discussão, sabe por quê? Essa discussão vai levar, em um livro que você leia, de 10 a 12 páginas, só explicando. Mas não posso vincular sobre o salário mínimo, eu sei disso. Você já pensou na súmula vinculante número 4, você começa a lembrar um bando de coisas aí que proíbe vinculação do salário mínimo. Gente, o Supremo já se manifestou. Enquanto não existir uma norma própria, nesse momento, você vai levar o que para a sua prova? O que importa é a prova, não é? Então, para a prova é adicional de insalubridade. Eu vou só te dar essa informação. É de quanto? 40, 20 e 10% sobre o salário mínimo. Mínimo. Repetindo, 40, 20 e 10% sobre o salário mínimo. Depois que você passar, a gente discute sobre isso, tá? Para a prova, é isso. Pode marcar que você vai acertar. E cai, hein? E é facinho gravar, porque olha só, 40, 20, 10. 40, 20, 10. Sente falta de quê? Do 30. O 30 sabe onde é que está? Lá na periculosidade. 30% é o adicional de periculosidade. Mas cuidado, na periculosidade não é 30% sobre o salário mínimo, é sobre o salário base. A gente já chega lá. A insalubridade é 40, 20 e 10% sobre o salário mínimo. Vamos seguir? Súmula 139 do TST. Chegou a súmula, né, professor? Chegou. Começou, né? Enquanto percebido, o adicional de insalubridade integra a remuneração para todos os efeitos legais. Cuidado! O adicional de insalubridade, assim como o adicional noturno, por exemplo, ele é chamado de salário-condição. Cessados os motivos do adicional de insalubridade, eu paro de receber. Não há direito adquirido em percepção ao adicional de insalubridade. Se a atividade da minha empresa deixou de ser insalubre, isso é até bom, eu não vou parar de ganhar o adicional. Agora, por enquanto eu recebo o adicional com habitualidade, ele vai integrar toda a remuneração. Então vai calcular para o meu 13º, meu fundo de garantia, minhas férias, ok? Toda a remuneração. OJ 47. A base de cálculo da hora extra é o resultado da soma do salário contratual mais o adicional de insalubridade. Confirmou. Súmula 47. O trabalho executado em condições insalubres em caráter intermitente não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Presta atenção. Eu vou te explicar, mas eu vou pedir para você uma coisa. Leva para a sua prova o raio dessa palavra, intermitente. Porque o raio dessa palavra, pode apostar comigo, vai estar na sua prova. Então você leva esse intermitente. O que é esse intermitente? Intermitente, o TST entende o que com essa palavra? Que é um ocasional. Eu vou lá, na atividade insalubre, passo por lá, fico lá um pouco, saio, volto lá de novo. Eu não trabalho diretamente com a atividade insalubre, mas eu sempre estou em contato com ela. Isso não afasta o adicional, não existe essa previsão. Se eu lido com um agente insalubre, eu vou receber o adicional. Então esse intermitente para o TST é o ocasional, e isso não afasta. Eu não lido 8 horas diárias com a atividade insalubre, mas eu vou lá agora e lidei com a atividade insalubre, mexi com alguma coisa insalubre. Saio, volto para a minha mesa. Depois eu tenho que voltar lá. Quer dizer, volta e meia eu estou lidando com ela.
Então, essa intermitência não afasta o adicional, tá bom? Só que eu expliquei é para você entender. Só que para a sua prova, leva a palavrinha intermitente, que você vai conseguir. Artigo 191. A eliminação ou a neutralização da insalubridade ocorrerá 1. Com a adoção de medidas que conservem o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. 2. Com a utilização de equipamentos de proteção individual ao trabalhador que diminuam a intensidade do agente agressivo a limite de tolerância. Então, ó, eu tenho que buscar eliminar ou diminuir, neutralizar a insalubridade, eu, empresa. Como é que eu vou fazer isso? Adotando medidas que conservem o trabalho dentro dos limites de tolerância, ok? E entregando para o meu empregado o quê? Luva, capacete, óculos, entregando para ele o chamado EPI, equipamento de proteção individual. Com isso, eu posso, de repente, eliminar ou neutralizar a insalubridade. Se eu neutralizar, eu não vou deixar de receber o adicional. Agora, se eu eliminar, não há que se falar em adicional. Tudo bem? Não tem direito adquirido. Seguindo, súmula 80. Olha aí. O súmula para cair. São essas agora. A eliminação da insalubridade mediante fornecimento de aparelhos de proteção aprovados pelo órgão competente do Poder Executivo exclui, esse órgão aqui é o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? MTE. Exclui a percepção do adicional. Então, repetindo, não há direito adquirido em você receber adicional de insalubridade até o final. Não. Cessados os motivos da insalubridade, cessa o adicional. Se com a entrega do EPI e com o uso efetivo pelo empregado cessar a insalubridade, não tiver perigo nenhum, você não vai ganhar adicional. Tá bom? Agora, de olho para a súmula 289 do TST. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade. Ou seja, se eu entrego para você o EPI e isso neutraliza, diminui o agente nocivo, só essa entrega por si só não quer dizer que eu não pague mais o adicional. Eu posso reduzir. A insalubridade de 40 pode passar para 20 com EPI. Mas você não deixa de ganhar. Eu posso neutralizar. Então, repetindo. O simples fornecimento do aparelho de proteção pelo empregador não exime do pagamento do adicional de insalubridade, cabendo-lhe tomar as medidas que conduzam à diminuição ou eliminação da nocividade, entre as quais as relativas ao uso efetivo do equipamento pelo empregado. Então, olha lá. Várias informações. Não adianta só entregar o EPI. Entrega o EPI e se neutralizar, você paga menos ou paga tudo, depende do grau da insalubridade. O uso do EPI pode ser para neutralizar aquela insalubridade. Agora, empregador, entregou o EPI, não pensa que você está livre, não. Não basta entregar o EPI para o empregado. Você tem que fiscalizar. O empregador tem que fiscalizar se o empregado usa o equipamento. Porque se o empregado não usa equipamento, você vai responder por culpa em vigilando. Você tinha um dever de vigiar e não vigiou. Ah, mas eu entreguei o EPI e ele não quer usar. Disse que não vai usar de forma alguma. Já chamei a atenção uma vez, aí ele colocou. Dei as costas e ele tirou. Ah, é? Então dispensa ele por justa causa. Porque cabe justa causa para esse motivo. Cabe? Cabe. Põe na tela. Artigo 158, parágrafo único da CLT. Constitui ato faltoso do empregado a recusa injustificada. A linha B, ao uso dos equipamentos de proteção individual, EPI, fornecido pela empresa. Dispensa por justa causa. Eu disse que o rol do 482 da CLT não era taxativo, era exemplificativo. Súmula 293. A verificação, mediante perícia, de prestação de serviço em condições nocivas, considerando um agente insalubre diverso da vontade inicial, não prejudica o pedido adicional de insalubridade. O que é isso, hein? Não entendi nada, Renzetti. Vamos imaginar
que eu seja professor empregado do EVP. Sou empregado, carteira assinada do EVP. Aí eu vou entrar com uma ação contra o EVP pedindo o adicional de insalubridade. Eu vou alegar que a iluminação da câmera na filmagem está me fazendo mal, faz mal para a minha vista. Então eu vou pedir insalubridade por isso. Formulei meu pedido e tal. Chegou a reclamação trabalhista, o juiz automaticamente determina o quê? A perícia. Maravilha. O perito chegou aqui, começou a analisar tudo, fez o laudo, escreveu aqui, ali, mexeu em tudo. Aí chegou a resposta do laudo pericial da minha reclamação trabalhista. O perito diz assim: não há que se falar em insalubridade pela iluminação causada pelo estúdio. Porém, em relação à caneta que o professor utiliza para marcar a tela, vamos imaginar, tá, gente? Tem um agente nocivo que caracteriza a insalubridade. Eu te pergunto, eu, empregado do EVP que ajuizei essa reclamação trabalhista, pedindo um adicional de insalubridade pela iluminação. O perito falou que não cai pela iluminação. Ele encontrou resquícios nessa caneta. Eu vou fazer jus ao adicional? Sim ou não? Pensa aí, 1 minuto. Vou fazer jus? Vou. Sabe por quê? Porque o juiz não está preso à causa de pedir. O juiz é vinculado ao pedido. E o meu pedido, desculpa, foi adicional de insalubridade. Então, pouco importa se a causa de pedir é diversa. Eu vou sim receber o adicional de insalubridade. Mais uma vez, ó, põe na tela, súmula 293 do TST. A verificação, mediante perícia, de prestação de serviços em condições nocivas, considerado agente insalubre diverso do apontado na inicial, não prejudica o pedido de adicional de insalubridade. Ok? Maravilha! Súmula 248. A reclassificação ou a descaracterização da insalubridade por ato da autoridade competente repercute na satisfação do respectivo adicional, sem ofensa a direito adquirido ou o princípio da irredutibilidade salarial. O que eu disse para você? Se existe um pedido de insalubridade, o juiz determina a perícia, mas só a perícia não basta. Ele tem que verificar se a atividade foi enquadrada pelo Ministério do Trabalho como insalubre. No meu exemplo aqui, se a canetinha foi enquadrada em 2013 como insalubre, a partir de 2013 eu vou receber o adicional. Agora, olha aqui. Um exemplo. Iluminação deficiente já foi uma das hipóteses em que o empregado recebia adicional de insalubridade. Só que o Ministério do Trabalho fez uma revisão, fez uma reclassificação e retirou essa atividade como insalubre. Eu já vinha ganhando há 10 anos esse adicional. Se o Ministério do Trabalho e Emprego retirou essa atividade essa classificação, como insalubre, eu paro nesse momento de receber o adicional. E isso não pode caracterizar isso aqui, ó, irredutibilidade. Tudo bem, gente? OJ4. Então você trabalha no escritório. Aí tem um listinho lá que você tira dos advogados, dos contadores. Você entende que aquilo ali é prejudicial. E aí vai entrar com uma ação pedindo insalubridade. Vai levar? Não vai levar, não. Pode até a perícia ir no escritório e verificar que o lixo é insalubre. Mas você não leva. Porque como é que eu posso dizer? Esse agente já foi apontado pelo Ministério do Trabalho que não é insalubre. E tem previsão na OJ. Olha lá. OJ4 da SDI 1 do TST. Primeira é a regra, ó. Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre em relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. E aí que eu falei do lixo. 2. A limpeza em residências e escritórios e a respectiva coleta de lixo não podem ser consideradas atividades insalubres, ainda que constatadas por laudo pericial,
porque não se encontram entre as classificadas como lixo urbano na portaria do Ministério do Trabalho. Então, ó, limpeza em residência e escritório não é considerada atividade insalubre, porque não foi classificada lá na listinha de lixo urbano do Ministério do Trabalho, tá? Então, você não vai levar. OJ 103. O adicional de insalubridade já remunera os dias de repouso semanal e feriados. Durante o repouso semanal e feriados, você não está lidando com atividade insalubre. Então, aquele adicional, esse é o entendimento, ele já está te remunerando por isso, tá? Basta gravar. OJ 165, da SDI1 do TST, o artigo 195 da CLT não faz qualquer distinção entre médico e engenheiro para efeito de caracterização e classificação da insalubridade e periculosidade, bastando para a elaboração do laudo, seja o profissional devidamente qualificado. Então, ó, quem vai ser o perito? Médico ou engenheiro do trabalho. Não existe nenhuma separação. Ah, para essa atividade aqui, para fazer o laudo, tem que ser o médico. Para essa tem que ser o engenheiro. Não, não existe. O dispositivo só diz o seguinte, o artigo 95. Médico ou engenheiro, tá? Atividades perigosas, no próximo bloco.